Olá, pessoal. Sou a professora Jean e essa é mais uma aula de informática básica. Então, como eu falei na aula anterior, nessa aula a gente vai ver os outros menus da barra de ferramentas aqui do Docs. Na aula passada, a gente viu as funcionalidades do arquivo, do editar e do ver. Hoje a gente vai ver inserir, formatar e ferramentas. Complementos e ajuda a gente vai ver depois, porque não é algo que a gente precise tanto para utilizar essas funcionalidades. Então, conforme eu fiz na aula passada, eu vou fazer agora demonstrando. Certo? Aqui eu tenho o menu inserir, que aí vocês já conhecem mais ou menos o funcionamento dele, pelo funcionamento que a gente tinha do Google Apresentações. Eu vou diminuir só um pouquinho aqui o zoom da minha tela, certo? Para a gente poder ir adiante. Então, o menu inserir permite que você insira imagens ou do seu computador, ou que você pesquise na web, do seu Google Drive, do seu Google Fotos, da sua URL ou da câmera. Aqui, se eu clicasse na câmera, ele iria abrir a minha webcam e eu poderia colocar uma imagem instantânea. A URL, todo mundo sabe que é o link, basta você procurar uma imagem que você gosta e já colocar o link aqui diretamente. Google Fotos são as suas fotos que ficam armazenadas, especialmente quando você tem sincronizado a conta que você usa normalmente no seu dispositivo móvel, no seu celular. Google Drive são as fotos que ficam armazenadas aqui no formato fotos, certo? E fazer o upload do computador é quando essa foto está salva. Então, aqui eu vou colocar o pesquisar na web, vocês já conhecem. E aí a gente pode escolher aqui, por exemplo, eu vou escolher uma aquarela, que vocês já sabem, né, que eu adoro imagens com cores neutras, com cores suaves. Então, eu acho muito bacana, vou escolher aqui uma aquarela. Vou escolher esse símbolozinho para a gente inserir, só para você localizar. Seria o mesmo processo, gente, para você inserir do seu computador, é só você saber onde é que está. Então, aqui, eu vou só diminuir, tá? Essa imagem, certo? Para a gente começar. Então, aqui seria o menu imagem. Menu tabela, agora eu vou colocar aqui embaixo. O que seria o menu? Essa opção aqui de inserir tabela. É uma tabelinha simples, parecido com planilhas. Só que a tabela, gente, para você organizar, aqui não é possível você colocar fórmula, seria só para organização mesmo. Aqui, digamos, se eu quisesse colocar segunda, quarta, quinta, né? Depende do que você quer. Aqui, ó, vou voltar, que eu fui muito rápido. Você escolhe quantas colunas você quer e quantas linhas você quer na sua tabela. Você pode arrastar as linhas para você formatar a largura das colunas e você também pode formatar a largura das linhas. Então, vai depender muito do tipo de tabela que você quer, certo? Clica fora para a gente prosseguir. No inserir, novamente, eu tenho aqui desenho. Desenho, se eu clicar aqui no novo, ele vai abrir a ferramenta de desenho do Google Drive. E aí você pode, se você tiver uma mesa digitalizadora, você pode desenhar, você pode fazer um download você pode fazer o upload de uma imagem aqui, ó, nesse campo. Deixa eu voltar, que eu fui muito rápido aqui, ó, vem imagem. Aí você escolhe, você pode escolher do seu álbum, você pode escolher do Google Drive, você pode escolher fotos recentes que você tenha trabalhado, certo? Então, aqui vai de acordo e você pode alterar essa imagem do jeito que você quiser. Note que aqui ele não está permitindo você pesquisar, não, me enganei, está aqui a pesquisa. Então, aqui você pode digitar, ele oferece aqui, ó, vários bancos de imagem, então eu vou colocar aqui uma imagem qualquer, vou colocar o Word, que é um tipo de editor de texto,
só para ver o que é que ele me traz de imagem. Ele vai trazer aqui o íconezinho do Word. Digamos que eu quero essa daqui que é uma nuvem de palavras, tá? Aqui é só para demonstrar para vocês que vocês podem interagir nessa ferramenta com imagens já pré-existentes. Aí você pode colocar aqui a cor da borda, pode modificar e pode também escrever, né, em texto aqui sobre ela e você coloca aí o texto que você quiser. No momento que você salva e fecha, seu desenho vai para cá, vem para cá, né, para o seu documento e ele vai ficar salvo também no seu Google Drive. Então, a gente tem várias opções aí, tem opções também de você inserir um desenho já salvo do seu próprio Google Drive. O próximo item é o gráfico. Para a gente inserir um gráfico, gente, você tem que criar os dados ou pode importar um do Planilhas, né? Você pode criar um gráfico rapidamente aqui, ó. Você vai inserir um gráfico, você vai editar esse gráfico aqui, vai fazer os ajustes, mas é bom sempre você colocar um gráfico que você já tem, ou você próprio tenha tido ou que você tenha salvo como imagem, tá certo? Vou apagá-lo aqui. Você também pode inserir uma linha horizontal. A linha horizontal, ela funciona como um separador de itens dentro do seu texto. Então, aqui, ó, eu coloquei um desenho, vou inserir uma linha horizontal, ele vai colocar essa linha. Terminou aqui minha tabela, vou inserir outra linha horizontal. É uma espécie de separação, de marcação, para que a gente veja, né, as seções do documento. Nota de rodapé é quando você está escrevendo especialmente um texto acadêmico ou algo que você queira fazer uma referência e você quer inserir uma nota de rodapé. Mas a nota de rodapé, a gente tem que lembrar que ela tem que estar relacionada a alguma informação. Então, digamos que eu estou escrevendo algo a respeito sobre o COVID, um exemplo, né? Perdão, COVID. E aí eu vou colocar aqui, ó, inserir notas de rodapé sobre o COVID. Eu vou colocar aqui SARS-17, que é o nome científico. Então, ele vai ficar aqui no rodapé, fora da margem de trabalho que você vai trabalhar. Observe que ele fica aqui, ó, abaixo da margem, certo? Você pode alterar e depois clica aqui dentro que ele volta. Outra coisa que você pode inserir são caracteres especiais, que são aqueles caracteres que não tem no teclado e que não chegam a ser uma imagem. E aí você pode tanto inserir caracteres de linguagens diferentes, você pode inserir emojis, né? Tem essa função aqui do emojis. A gente pode inserir símbolos matemáticos ou japoneses que tem, né, aqui. Hangul, eu não sei o que é, mas enfim, quem trabalha com esses outros códigos-fontes tem aqui. E o símbolo, se você precisar, você vem aqui nos símbolos, outras escritas europeias, tá aqui, ó. E você pode vir aqui nos símbolos para acessar setinha, para acessar quadrinho com seta, ou enfim, aí você escolhe. Vocês estão vendo aqui os símbolos, ó. Às vezes, para você colocar um marcador diferente dentro do seu texto, você pode optar por esse recurso aqui, tá certo? São marcadores diferentes. Dentro do menu inserir, a gente também tem equação, especialmente úteis para quando você vai estar trabalhando com matemática, vai fazer um PD de matemática, vai fazer um exercício, e aí aqui você trabalha com os caracteres de equação. Também aqui, dentro do menu inserir, a gente tem novamente o menu cabeçalho e rodapé. E é muito importante a gente aprender a lidar com esses dois menus. Então, o cabeçalho, né, no momento que você abre a página do cabeçalho, observem que ele abre em todas as páginas, certo? Então, se você quiser um cabeçalho diferente na primeira página, você vai escrever aqui na primeira página e vai colocar essa opção. Digamos que eu queira colocar aqui EP Joaquim Nogueira. Para avisar para o meu interlocutor que esse é um documento institucional.
Na hora que eu coloquei, ele fugiu para cá, ficou aqui na segunda página. Deixa eu colocar aqui, é porque ele apagou da primeira página. Aí as opções do formato do cabeçalho, eu posso colocar aqui as margens, se eu quero ele no rodapé, qual é a altura da margem que eu quero. O layout vai ser diferente em páginas pares ou ímpares, ou seja, eu posso optar para ele ficar saltando as páginas. E no primeiro eu quero um cabeçalho diferente, e aqui você coloca outra coisa. Por exemplo, você está fazendo aqui a capa do seu trabalho e você não quer que o cabeçalho apareça na primeira página, mas ele vai aparecer nas outras, certo? Do mesmo modo, a gente vem aqui, para a gente fechar isso aqui, professora, como é que eu fecho? Vai ficar assim para sempre? Vai ficar feio? Não, só já explico como é que vai fechar, mas eu vou explicar primeiro ó, como é que você formata. Esse texto aqui do cabeçalho, ele é editável como qualquer outro texto que você queira colocar dentro do seu documento. Para você fechar, é só você clicar fora, ele fechou. Então, a gente tem aqui, vamos voltar ao inserir aos rodapés. O rodapé é a margem inferior da página, normalmente fica fora da área de impressão das margens, né? E aí você pode também colocar como se fosse uma marca d'água, para você assegurar que ninguém vai copiar o seu trabalho. Você também pode inserir a numeração da página, que eu vou explicar mais adiante, etc, etc. Aqui eu vou colocar o alinhamento à direita. Vou colocar aqui a fonte, perdão, vou abrir. Clica 2 vezes para abrir e pronto, fechou. Então, ó, fulano de tal vai aparecer em todos, era para aparecer em todos. Não está aparecendo nesse porque tá o cabeçalho e rodapé diferente para a primeira página. Pronto. Deixa eu colocar aqui outra página, vou dar Enter para a gente criar outra página para vocês verem. Ó. Automaticamente fica Joaquim Nogueira e aluno fulano de tal, ok? Então, vamos continuar aqui nessa página. O número de página é o próximo item. Você vai escolher onde você quer. Você quer o seu número de página no canto superior direito? Você quer que pagine a partir da segunda página? Quando a gente está trabalhando com capa, isso é importante. Você quer no canto superior direito, aliás, no canto inferior direito? E aqui a gente tem mais opções. Você pode escolher se quer que apareça no cabeçalho, no rodapé. Se a numeração vai ser a partir da segunda página, eu vou colocar aqui, ó, a numeração a partir da segunda página e vou desativar aqui de mostrar na primeira, vou aplicar e aí a gente vai ver, ó, eu coloquei a numeração como sendo a partir da página 2, né? Então, aqui ele numerou a capa como sendo a página 2. Se você tem uma folha de rosto ou algo diferente, você pode usar essa opção. Quando você está trabalhando com índice também, né? Então, se você quiser a numeração automática, a partir da primeira página, eu dei aqui um Ctrl Z, venho novamente aqui para desfazer, inserir número de página, vou inserir aqui esse bem básico, eu quero a partir da segunda página, aí aqui ele vem, ó, e coloca, aqui é a capa, e aqui seria a segunda página, já tem página 1, página 2, etc. Ó, página 1, página 2, ok? Então, a gente tem aqui também quebra. O que é a quebra de página? Eu acho que todo mundo já fez, quando queria passar para outra página, eu vou alternar aqui a tela para mostrar para vocês um texto. Digamos que aqui ó, é o texto que você quer para fazer a sua capa e aqui é o texto do seu trabalho, do corpo do seu trabalho. Aí, normalmente, a gente vai dando Enter indefinidamente. Né? Não precisa. Você vem aqui e vem no inserir quebra de página, que é esse aqui, ó. E aí, automaticamente, ó, o seu texto vai para a próxima página. As quebras de página, gente, é como se fosse uma interrupção da página. Aqui, tudo que você for escrever, né, ele vai passar para a página anterior. Você também pode eliminar essa quebra usando a tecla Backspace.
Mas ajuda muito para quando a gente está formatando um texto comprido. Então, eu vou manter aqui a quebra de página, certo? E aqui, quebra de seção para a próxima página, seção contínua, é um recurso de formatação mais elaborado que a gente vai ver mais à frente. Então, eu vou manter aqui a quebra da página. O próximo recurso é inserir link, né? A gente vai colocar um link dentro do documento. Então, é muito semelhante ao que a gente fazia no Google Apresentações. Olha, eu vou selecionar a página, ou a palavra que eu quero, venho aqui, ó, inserir link, e aí ele já me deu aqui uma sugestão, o que é densidade, né, do Brasil Escola, mas eu quero esse daqui, ó, foi daqui que eu tirei esse texto, eu vou colocar, vou dar um Ctrl C, vou voltar lá e vou dar o Ctrl V aqui, ó. Então, aqui vai ser a minha página. Tá tudo copiado? Tá, tudo copiado. E eu vou aplicar. E aí agora eu tenho um link, ó. Quando eu coloco o mouse em cima, aproximo o mouse, ó, ele aparece o link da página que eu coloquei, certo? Então aqui eu tenho, já mostrei o link. Favoritos é para quando você quer colocar um link favorito de uma página sua, né? Quando você tem uma playlist de sites ou de podcasts, aí você quer inserir. E o sumário também é um recurso mais elaborado que a gente vai ver adiante, ok? Então, vamos lá. Então, a gente já viu aqui o menu inserir e a gente vai passar aqui para o menu formatar. Observem que aqui, gente, eu trouxe um texto, né, da internet e aqui eu já fiz aquele recurso, ó. Daqui foi desse site aqui que eu copiei. Aí vocês estão vendo que ele tem letras vermelhas e eu só copiei e colei aqui já usando aquele recurso de colar sem formatação. Então, ele está sem parágrafo, ele não tem fontes diferenciadas, né? Ele está com o mesmo tamanho de letra, certo? Que esse é um recurso muito bacana para quando você quer começar um texto do zero, você quer dar a sua cara. Lógico que quando você vai fazer um trabalho, você não vai copiar e colar e mudar a formatação para dizer que é seu. Até mesmo porque hoje o Google tem muitos recursos anti-plágio. Inclusive, no Google Sala de Aula já aparece para o professor, para a gente verificar se o trabalho do aluno é autoral. Então, quando você copia e cola, e faz aqui num documento Google, mesmo no PDF, ele pode passar o scanner de plágio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Certo? E aí, a gente vem aqui, ó, no formatar, você pode formatar o texto, negrito, itálico, sublinhado, que é mais ou menos os recursos que a gente encontra aqui nessa barra de tarefas, né? A fonte, o tamanho da fonte, o negrito, o itálico, o sublinhado, a cor do texto, a cor de destaque. E aqui a gente tem aquele recurso que a gente acabou de ver, de inserir link. Então, vamos lá. Estilos do parágrafo. Isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu vou colocar aqui, ó, densidade, certo? O estilo do parágrafo é quando você quer aplicar uma formatação pré-determinada para os parágrafos principais e os parágrafos secundários do seu texto. Então, aqui, densidade é o título do meu texto. Eu venho aqui, ó, e coloco aplicar título. Ele vai me dar uma formatação diferenciada. É a mesma coisa que se eu vier por aqui, ó, estilos de parágrafo, é a mesma coisa, são as mesmas opções. Eu também posso... Ah, não, ele formatou essa letra aqui como Arial 26, eu não quero Arial 26, eu quero Pacífico 18. Aí eu venho aqui, está selecionado, e eu venho aqui, ó, formatar, aplicar título, usar essa formatação para título. Então, todos os meus títulos agora terão essa formatação da letra Pacífico 18. Digamos que eu quero inserir aqui outro título, ó, materiais. Então, ao invés... Ele já me sugeriu aqui porque eu digitei. Meu teclado está muito ruim, viu? Me perdoem. Então, aqui, ó, eu venho, seleciono materiais, venho aqui e coloco, aplico o estilo que eu acabei de salvar
E aí eu já tenho aqui no materiais esse estilo, né? O estilo do título. Aqui, gente, nesse parágrafo aqui, que é um parágrafo de texto comum, eu vou fazer assim, ó. Eu vou atribuir a letra lex hexa, certo? Vou colocar a letra 12, vou colocar a formatação justificada, certo? E eu vou atribuir essa formatação aqui, ó, usar essa formatação para texto normal, certo? Então, automaticamente, ó, ele já reconheceu tudo que é texto normal dentro do meu documento e colocou. Pode ser que ele não faça isso, ele fez isso aqui agora, mas ele pode, você pode selecionar e atribuir da mesma forma que eu fiz com o título. Ah, eu também quero que todo começo de parágrafo eu tenha aqui, ó, esse recuo. Aí eu venho, fiz a alteração, venho usar essa formatação para texto normal. E automaticamente ó, ele colocou o parágrafo em todos os parágrafos existentes. Então, onde tem a marcação de um enter, né, que é quando você quer fazer a quebra de parágrafo, ele já atribuiu. E isso também você faz com outras características que você queira atribuir ao seu texto, certo? Muita coisa, né? Muita informação. Eu posso também, gente, já pré-configurar o espaçamento entre linhas. Esse espaçamento entre linhas é a distância, né, entre uma linha e outra. A gente sabe, né, já tem pesquisas que dizem que quando o texto está com espaçamento simples, é um pouco difícil de ler, a leitura se torna mais cansativa. E aí a gente pode alterar tanto aqui no formatar, né, no formatar espaçamento entre linhas, quanto a gente pode formatar aqui, ó, nesse íconezinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, espaçamento entre linhas. E, ó, observe, aqui eu também posso atribuir ao meu texto normal o espaçamento entre linhas e ele automaticamente atribui esse espaçamento para tudo onde tem texto normal. E aí você pode colocar outras características, como, por exemplo, adicionar espaço antes do parágrafo ou depois do parágrafo, né? Para a gente deixar um espaçozinho ó, maior entre um parágrafo e outro. Aqui, ó, note que como eu atribuí só aqui, ele não fez automaticamente, porque eu tenho que dizer para o computador que eu quero que isso seja atribuído automaticamente para todos. Mas aí eu vou tirar, vou deixar com espaçamento simples mesmo, deu o Ctrl Z, certo? Cabeçalhos e rodapé. Colunas. Então, digamos que eu quero esse texto aqui, e aí é o que entra a quebra de seção. A gente vai já entender o que é uma seção. Eu vou selecionar aqui esse texto e eu vou formatar para que esse texto fique em colunas. Então, eu vou colocar ó, em colunas, mas aqui em cima ficou também em colunas, ó. Tá vendo? Também ficou em colunas, porque ele atribui o colunas a todo o documento. E aí a gente vai ter que inserir uma quebra de seção. Mas eu não vou ensinar isso agora. Dei aqui um Ctrl Z para voltar, só para a gente verificar, voltar, vocês saberem que tem essa função. A gente também tem aqui do cabeçalho e rodapé, que é a questão da formatação, se você quiser mudar. E esse recurso aqui, quando você quer limpar a formatação de um texto. Então, deixa eu vir aqui para baixo, eu vou dar um Enter, e eu pego aqui, ó, digamos, eu vou terminar de copiar o que eu vinha copiando, ó. Eu vou copiar esse trecho aqui, vou dar um Ctrl V, vocês estão vendo que tem a diferença da fonte, tá tudo diferente. E aí, para a gente não perder muito tempo, eu posso vir em limpar a formatação, que é aqui, que você também pode utilizar o atalho Ctrl/, ou você pode vir também aqui, ó, nesse Tzinho cortado, que é a mesma coisa. Tem só que selecionar o que é que você quer limpar. Ó. Vou limpar a formatação e ele vai atribuir automaticamente para o texto normal, porque ele está reconhecendo a mesma formatação que eu já tinha copiado antes. Então, é muito fácil para você formatar um texto quando você tem esse tipo de conhecimento do Google, no Google Docs. Muitos desses
Recursos, gente, também estão disponíveis no Word, né? Só que o Word é um pouquinho só mais complicado. Então, passando aqui para o menu ferramentas, eu tenho aqui a verificação da ortografia. Vocês lembram que quando eu digitei uma palavra errada, ele me mostrou uma sugestão? É porque no meu Docs já está configurada essa opção de mostrar sugestões de ortografia, sugestões gramaticais e um dicionário pessoal. Se você trabalha com segurança do trabalho, com enfermagem, com Libras, com hospedagem, com certeza você vai ter termos técnicos, né? Vai ter um vocabulário específico que você vai trabalhar e que você pode acrescentar essas palavras desse léxico específico, né? Aqui no dicionário pessoal. Digamos que você vai submeter o seu trabalho a um artigo, a publicação de um artigo, e isso é muito comum, gente, na vida acadêmica, e você vai fazer um resumo, tem que ter X palavras, né? Então, você vem aqui e ele conta as palavras que você já digitou. Então, aqui o meu documento até agora tem 3 páginas, tem 403 palavras, tem tantos caracteres, e aqui a quantidade de caracteres sem os espaços. Então, vai depender muito de quais são as regras da publicação a qual você está concorrendo, né? Para você demonstrar, para você escolher qual tipo de contagem que você quer. E aqui você pode ativar a contagem de palavras ao digitar. Não, eu só posso escrever 3.000 palavras. Então, a gente vai ver como é que aparece. Está aqui Ctrl+C, Ctrl+V, o dióxido de carbono. Aparece aqui no cantinho, ó, que eu já digitei 410 palavras. Carbono, vou escrever mais um aqui. Dióxido de carbono, ó, 411 ele alterou. E eu também posso ocultar isso. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Ok, é uma das ferramentas, a contagem de palavras, revisar as edições sugeridas. Às vezes, pode ser que alguém escreveu uma palavra errada e atribuiu essa palavra errada no dicionário, e você pode modificar. Comparar documentos é um recurso mais avançado, que a gente vai ver depois. E a gente tem o Explorar. O Explorar é uma ajuda permanente do Google na nossa construção do nosso arquivo. Objetos vinculados. Quando a gente quer fazer links externos, também é um recurso mais avançado. Dicionário é para você acessar. E esses recursos mais avançados a gente vai chegar a ver se der tempo, mas a gente vai ficar no básico nesse momento. E a gente tem traduzir documento. Esse recurso é muito, muito, muito bacana. Porque, às vezes, você faz uma pesquisa sobre um assunto e ele está em língua estrangeira. Esse, por exemplo, aqui, ó. Aqui está em português. Eu tinha aberto um que estava em inglês. Deixa eu pegar aqui uma notícia. Deixa ele abrir aqui esse booking. Não é... Enfim, peraí, que eu vou procurar uma coisa bem rapidinho, que eu não tinha lembrado disso. Paper. Pronto, eu vou pegar aqui, vou abrir esse arquivo para a gente ver como é que funciona. Ó, vou copiar, certo? Vou dar o Ctrl+C, vou trazer aqui, Ctrl+V, vou trazer para cá. E aí o que é que eu faço? Eu seleciono, venho aqui nas ferramentas e peço para traduzir. Observe, ele não vai traduzir aqui dentro, ele vai copiar num documento separado a tradução daquilo que eu selecionei. Então, eu vou escolher o idioma que eu quero que seja traduzido. Eu vou traduzir, obviamente, para o português. Vou traduzir e ele vai trazer o meu trabalho, né, com aquela partezinha traduzida. Pelo menos era para ele ter feito isso. Ele não fez.
Ele não fez, talvez porque aqui a gente tenha tido dois tipos de língua no mesmo arquivo. Então, deixa eu vir aqui, vou copiar, certo? Vou colar no outro documento. Pode ser que tenha sido isso. A gente vai testar aqui ao vivo. Pronto, vou colocar aqui documento 1, certo? E aí eu venho aqui na ferramenta e a gente vai traduzir. Ó, cópia traduzida de 1, vou escolher que ele traduza para o português, para a gente, aqui, para a gente ver. Então ele vai traduzir e pronto, agora ele traduziu. Ele não traduziu aqui, suponho eu, no outro documento, porque tem duas línguas misturadas, certo? Mas isso não é problema, a gente já resolveu. Então, a gente tem que estar uma língua só para ele poder interpretar corretamente. O explorar a gente não viu, e agora eu vou ver esse daqui, ó, do digitação por voz. Já já a gente vê o explorar. O digitação por voz é o recurso do Google que ele dá o microfone, dá a opção que você tem para digitar documentos. Ele ainda não reconhece perfeitamente as palavras, mas ele faz o melhor que ele pode. Quanto mais a gente fala, mais ele vai digitando, mais ele vai ficando inteligente. Aqui, ele não está gravando, eu acho que talvez porque o Zoom esteja utilizando o microfone, ao mesmo tempo que é o aplicativo que eu estou usando para gravar a aula, mas com vocês vai dar certo, tá bem? Não é nada demais. Você vai falando e ele vai digitando para você, é uma maravilha. A gente tem editor de script, que é um tipo de editor de texto próprio para quem vai fazer programas, porque para quem vai escrever em programas, coisas acentuadas, palavras com cedilha não são aceitas. A gente tem preferências, que é as preferências que você pode fazer para ajustar o seu trabalho. Se você quer usar aspas curvas, detectar links, mostrar sugestões de escrita. E tem esse daqui, gente, que é uma mão na roda. Então, antes de eu mostrar, vamos procurar uma palavra aqui no texto. A gente tem aqui, ó, naftalina, certo? Eu vou selecionar aqui naftalina para a gente vir de novo aqui nas ferramentas. Então, eu venho aqui nas preferências, venho em substituições e eu vou substituir naftalina, que foi a palavrinha que eu copiei, certo? Por tudo em maiúsculo, certo? Vamos lá ver se ele vai detectar. Eu vou colocar aqui o OK, é uma coisa automática. Vamos ver se ele vai detectar a minha, ó, ele não detectou, naftalina. Então, ele não detecta, então, de letra maiúscula para letra minúscula. Eu coloquei aqui para vocês porque no Word faz e eu não tinha testado ainda aqui no Google. Então, eu já sei, ó, que ele não reconheceu a letra maiúscula. Então, mas eu vou colocar aqui, ó, naftalinas, no plural, com 3 S, só para a gente ver se ele vai agora reconhecer, certo? Ué, não reconheceu. Então, deixem para lá, eu vou verificar por que não está funcionando e a gente volta para esse ponto depois. Talvez eu esteja esquecendo de fazer alguma coisa, embora eu tenha aqui substituição automática, tá certo? Mas é algo que a gente pode fazer. A gente pode ver aqui, inclusive, alguns atalhos de fração, ó, que eles já substitui automaticamente, certo? Então, não é nada demais. Então, eu vou cancelar. E, por fim, eu tenho as configurações de acessibilidade, né? Se você quiser ativar a compatibilidade com o leitor de tela, para quem tem dificuldade visual. Se você quer ativar a compatibilidade com lupa, mas só funciona com softwares de terceiros. Mas o que é que isso quer dizer? Que vocês saibam que, para quem tem dificuldade de visão, é possível usar essa ferramenta do Google Docs.
ok? E a gente tem também aqui o painel de atividades, né, que é a tendência, quem foi que viu, quais foram os comentários, quantas pessoas compartilharam, que são aquelas configurações de compartilhamento, tá certo? Então, a gente viu aqui duas coisas bem bacanas, né, que é a configuração dos parágrafos. A gente viu a limpeza, né, de formatações anteriores, que isso é muito importante. E a gente vai ver agora, aqui eu tenho, pronto, aqui eu tenho uma enumeração, ó, plástico, se não conseguir, pode usar um plástico de shampoo, garrafa PET, a gente vai usar, pode usar, vou colocar aqui 2 pontos, certo? E eu vou dar um Enter. Esse Enter, gente, eu venho aqui, ó, nos marcadores e vou colocar uma bolinha, né? Um marcador de bolinha, eu posso, o marcador de, sempre o primeiro, é o primeiro do desenho, o primeiro desenho que vai aparecer. Esse aqui dos quadradinhos, ó, eu vou ficar dando Enter e ele vai aparecer. Eu posso apertar o Tab se eu quiser colocar um subnível, ó. A tecla Tab é a tecla que fica em cima da Caps Lock no seu teclado. E se não tiver escrito TAB nela, tem duas setinhas, uma indo numa direção e a outra vindo na outra, ó. Conforme eu vá apertando, ela vai mudando o nível e ela também vai mudando aqui o nível do parágrafo, certo? Então, eu vou voltar aqui para o começo, vou voltar de novo, mais uma vez, ó, e vou dar o meu Enter normal. Então, eu vou precisar disso. Só tem esse tipo de marcador? Não, eu também posso selecionar aqui e mudar o meu tipo de marcador. Eu não quero de lista, eu quero uma lista numerada. Isso aqui vocês vão ver que vai ser bastante útil quando vocês estiverem fazendo trabalhos que tem bastante tópicos, certo? Então, essa aula de hoje foram esses tópicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não teve nada demais, mas são coisas que vão ajudar bastante a vocês fazerem os documentos de vocês aqui por diante. Na próxima aula a gente vai ver outros recursos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.